Bom, boa tarde. Quero agradecer participar desse evento tão bacana, com o pessoal tão legal, uns trabalhos muito legais. Esse meu trabalho, ele é, na verdade, uma certa curiosidade minha. Enfim, com esse interesse crescente em velhas mídias, em vinil, cassete, etc. E eu me incluo desses interessados. Eu sou aquele cara que vai comprar a versão em vinil, que custa 3 vezes mais caro que a versão em CD, demora 4 meses para chegar, porque não ficou pronto ainda, mandaram prensar na República Tcheca. E depois ainda posta foto no Facebook, assim, o vinil que eu comprei. E aí vai dar todo mundo lá e dar um like, enfim. Essa rede mais ou menos nostálgica. Então, mas algumas questões, eu vendo várias matérias de jornal sobre, enfim, a nova fábrica de vinil que vai abrir em São Paulo. Eu acho que já abriu, na verdade, né? Estava prevista para 2016, lá na Barra Funda, enfim, a Polisson, enfim, e todo o discurso que é construído em torno dessas fábricas de vinil, desse modo de fazer discos, né, que é um modo específico, tentando realçar alguns aspectos, digamos assim, quase que artesanais da forma de fazer vinil. Me interessa muito essa construção discursiva em volta disso. Então, eu separei vários dessas entrevistas e fui tentando fazer uma análise disso e tentando pensar nessas entrevistas todos aqueles dados, aquelas relações que a gente meio que já sabe, a gente fala isso o tempo todo, que é assim, a relação com as materialidades do vinil, a ideia de colecionismo, a ideia de reconhecimento de grupos enquanto amantes de um som melhor, de um som mais quente, de um som, enfim, aquelas denominações que a gente sabe. Mas, então, fazendo um pequeno histórico disso, lá para trás, assim, muito rapidamente, né, pensando como é que a indústria fonográfica se estabelece, enfim, a partir do crescimento de 3 principais empresas, que era a Victor Talking Machine, que depois vai se transformar na RCA, a Edison e a Columbia, que lá nos meados dos anos 10 eram as Big Three, as maiores empresas com maior lucro, etc., e que entendiam essa cadeia de produção fonográfica como uma coisa verticalizada. Enfim, eles tanto fabricavam os aparelhos que tocavam, os fonógrafos, os gramofones, como eles contratavam os artistas, eles faziam as gravações e depois eles distribuíam isso. Então, eles controlavam todo esse mecanismo da música, essa atividade da música. E esse modelo a gente meio que importou, quer dizer, ele chega aqui no Brasil lá por volta dos anos 60, quando as multinacionais, enfim, que detinham os catálogos internacionais, que acabam sendo aqui no Brasil a maior força em termos de vendagem, chegam aqui no Brasil, encontram que as gravadoras nacionais, no caso a Copacabana, Continental, que eram gravadoras de pequeno, médio porte, que tinham já algumas suas velhas prensas, e eles começam a estabelecer esse mecanismo, essa relação também verticalizada na produção fonográfica, enfim, contratando o artista, ao mesmo tempo eles têm um braço da gravadora, que é a editora, que edita a música do artista, que cobra os direitos sobre a música do artista, e eles têm a fábrica, que vai lá e prensa o disco, e, enfim, esses braços tentando envolver essas diversas dinâmicas do mercado. Lembrando que também uma das coisas que me deu inspiração, assim, me deu um clique para falar sobre isso, é que em 93 eu estava produzindo um CD, o CD estava começando, né? Um CD independente de um amigo meu, e a gente foi procurar um estúdio bacana para fazer isso, e na época a BMG ela estava terceirizando o seu estúdio, que era ali em Copacabana, na Barata Ribeiro, que era um estúdio grande. Na verdade, ele tinha 3 estúdios, um estúdio muito grande, um menorzinho e um meio termo, onde eles gravavam os artistas de catálogo deles, né? Mas também havia um espaço para outros artistas que não da BMG. Nessa época, em 93, a BMG estava terceirizando o estúdio, estava passando a administração do estúdio para os funcionários, para os técnicos,
E esses técnicos, eles controlariam o estúdio, a BMG ela ficaria só como catálogo, como, digamos assim, produtora de conteúdo, e, ao mesmo tempo, eles tiravam um troco alugando o estúdio para outras produções menores. Era uma época também de popularização dos pequenos estúdios, dos home studios. E o que me chamou muita atenção na época é que, conversando com os técnicos, inclusive o estúdio passou a se chamar Companhia dos Técnicos, é que, conversando com esses técnicos que tinham toda uma formação lá no analógico, enfim, na gravação, mixagem analógica, na prensagem de vinil, enfim, aquela coisa meio fordista de máquina de prensa, de caldeira e etc., galvanoplastia e tal, é que eles estavam enfrentando um pequeno problema de adaptação. Eles estavam querendo entender como é que funcionavam essas tecnologias digitais que estavam chegando nos anos 90. Enfim, a gente tinha uma série de tecnologias portáteis, baratas para o consumidor comum, o ADAT da Leses, enfim, soluções baratas para o home studio, ao mesmo tempo soluções digitais mais sofisticadas para os grandes estúdios. E eles ainda não entendiam muito bem a lógica, eles estavam aprendendo a fazer aquilo. Então, esse era meio que um maravilhamento e um certo temor desses técnicos tentando se adaptar. O que acontece é que esse processo como um todo, ele substitui não apenas os equipamentos, mas ele substitui os profissionais, quer dizer, alguns deles se adaptam, outros simplesmente se aposentam, porque não tem lugar para eles, tipo o cara da caldeira, o técnico em galvanoplastia, um pessoal que simplesmente não faz parte mais desse universo. Então, você aposenta os técnicos, você troca os equipamentos, você tem uma mudança do papel das majors, elas passam a ser essas produtoras de conteúdo, e essa estrutura de prensagem ela passa a ser gradativamente desativada. Ferro velho, literalmente. Então, essas máquinas elas vão para... são despejadas e, mais tarde, quando a gente chega mais para o final dos anos 90, alguns empresários começam a comprar essas máquinas, essas prensas antigas, porque não se fabricam mais prensas, até hoje ainda não é uma dificuldade você achar prensas novas, e eles começam a restaurar essas prensas. Mas, antes de falar desse processo de restauração, só lembrando que essa transição de modelo tecnológico, ela não necessariamente era algo interessante para a indústria ou para as majors do ponto de vista, enfim, de qualidade de som. Não era exatamente isso que estava interessando as majors. Assim. Na verdade, isso era uma aposta muito mais no mercado eletrônico. Por exemplo, indústrias, Matsuhita, Sony, até a Philips, ao lançar tecnologias de som digital, pensando numa convergência entre as várias instâncias das comunicações, telecomunicações, TV, rádio, o lançamento do CD, a adoção, a criação e adoção do protocolo MPEG para os vários tipos de transmissão de dados. Quer dizer, isso tudo era uma ideia que interessava muito mais a quem vendia hardware do que necessariamente para quem estava produzindo conteúdo. Inclusive, nos anos 90, a ideia de pirataria era um problemão para as majors, né? Ainda assim, adotou-se o CD com aquele discurso de melhor qualidade de som, e etc., etc. É claro que isso traz todo um contradiscurso que vai dizer o contrário. E aí, enfim, olhando com uma certa crítica a isso, de que, enfim, o som analógico é melhor que o som digital, etc., aquele papo que a gente conhece. Então, esse pessoal que ficou meio órfão desse som analógico, isso, são os caras que vão... Por exemplo, o Paulo Massadas e o sócio dele. Paulo Massadas, sócio compositor junto com o Michael Sullivan, dos Fevers, vai lá e compra uma fábrica em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e faz a Talismã. E ele começa a prensar discos de música evangélica e, em algum momento, ele começa a pensar em vender discos de porta em porta, tipo Avon, assim, porque não estava dando mais dinheiro, até discos de escola de samba, tinha uma grande produção, já não estava dando grana. Aí a Talismã fecha lá, um pouquinho antes dos anos 2000, ao mesmo tempo que a Polisson, ela também abre em Belfort Roxo, mas ela dura até 2007, e ela só vai reabrir em 2010, quando enfim, o cara da Deck Disc resolve comprar e resolve apostar num crescimento, num revival de vinil que começou um pouquinho antes. Aí o pessoal começou a comprar mais vinil, então ele achou que podia ser interessante. Ele, digamos assim, moderniza a Polisson, mas com um discurso que é um pouco diferente.
E com o mesmo discurso também tem a Vinil Brasil, lá na Barra Funda, que surge. E esse discurso, quer dizer, muito construído em cima da ideia de reapropriação dessas máquinas jogadas fora, dessas prensas, inclusive a frase dessa matéria, assim, que foi um trabalho artesanal que só foi possível devido ao domínio de técnicas pelo grupo, que exigiu paciência e criatividade, já que muitas peças já não existiam mais, etc., etc. Ou então uma frase também do sujeito lá acho que é da Vinil Brasil. Aqui só tem coisa velha, o equipamento, o Newton, o José, o Sérgio. Ou então, outra frase, também descrevendo esses profissionais, né? O Newton, ele é um professor pardal, ele é o cara que passa horas criando engenhocas, mas quando a gente gosta do que faz, é assim. E a outra... enfim, e outras colocações desse tipo, associando sempre essa produção do vinil a alguma coisa, novamente, artesanal, diferente desse modelo do capitalismo tardio, enfim, descentralizado, globalizado, mas alguma coisa que você perde mais tempo naquela atividade, mas isso te traz um retorno, digamos assim, afetivo, te traz um retorno de qualidade sonora, te traz uma série de retornos que a música em MP3, ou que o CD, ou que o streaming não te dariam. Então, esse discurso do artesanal, do que a gente faz aqui por amor, isso vai meio que contaminando, de um modo geral, o consumo do vinil, e você começa a identificar esse vinil como se fosse alguma coisa meio que alternativa a um consumo mainstream. E a gente sabe também que, obviamente, que a grande indústria, as majors, também acabam apostando no vinil como um mercado de nicho, através de selos específicos, ou então relançando os títulos que elas têm enfim, aquelas velhas edições, o Dark Side of the Moon, e etc., ou então um disco da Adele, que vendem muito, mas ainda assim pensando nisso como um mercado de nicho. Um dado interessante, por exemplo, no site da Polisson, é que, além, obviamente, deles venderem os discos, e aí a proposta deles é de gravar pessoas novas, compositores e artistas novos, um perfil mais indie, mas, ao mesmo tempo, recuperar o catálogo das velhas gravadoras que não se encontra mais. Por exemplo, Banda Black Hill, Walter Franco, títulos antigos enfim, de vários artistas até contemporâneos. Então, e lançando isso com CD, de raridades em vinil, ou clássicos do vinil. Enfim, também para obter esse capital simbólico de que a gente está resgatando alguma coisa da cultura que não se encontra mais no âmbito digital. Além dessa trajetória, além desse discurso, você tem um histórico do som, da gravação analógica, meio que assim, como se essa trajetória histórica também legitimasse esse som analógico como algo mais interessante. E tem um argumento novo, que eu também não sabia, que era, está quase acabando, que era da sustentabilidade, do como os processos de fabricação de vinil deles são ecologicamente corretos e etc. Enfim, vamos terminar rapidinho. E aí, a minha ideia, enfim, é uma ideia não acabada, é pensar como esse discurso se articula com, por exemplo, a ideia do colecionismo, enfim, de você garimpar raridades, a ideia da experiência diferente do analógico, a ideia da construção de redes não apenas de compra, de comércio de obras raras, no caso dos sebos, mas pensando também como uma espécie de rede de fruição estética. Muitos desses sebos, por exemplo, aqui a Boca do Disco, lá em Porto Alegre, e a Baratos da Ribeiro, como eles fazem algumas sessões de escuta de vinil, as pessoas vão, e é meio que um clube do vinil. Pensando também em algumas soluções aqui no Brasil, como o selo 180, o Noise, que é um clube de vinil também, que também ele produz vinis de autores mais ou menos independentes, que você não acha, ou que não foram lançados ainda em vinil, pensando nessa ideia da experiência do vinil como algo diferenciado. Só para a gente terminar, então, uma pesquisa de 2014 no Reino Unido indicou um dado que eu achei muito curioso, é que, pesquisando entre os ouvintes multicanal, quer dizer, aqueles que consomem streaming, consomem CDs, MP3 e vinil,
é que desses compradores, 34% dos que consomem vinil, eles não usam toca-discos. 22% nem têm toca-discos ou os toca-discos estão guardados no sótão. 40% desses compradores de vinil eles se declaram colecionadores e eles enfatizam a experiência dos encartes, tudo aquilo que a gente já sabe, né? E muitos deles compram os vinis e nem sequer abrem a embalagem, deixam eles no plástico ainda. E, além disso, entre os consumidores de streaming, por exemplo, vários deles dizem que o streaming, inclusive, incentiva eles a comprar vinil, né? Então, pensando o vinil não apenas como uma experiência da ordem da escuta, mas como uma experiência de outra ordem. É isso. Muito obrigado.